Então, mais uma vez estamos aqui. Hoje iremos começar a leitura de Jonas, um dos profetas do Velho Testamento. E sempre quando a gente vai começar, a gente começa com uma introdução, com um panorama de onde a gente está, o que está acontecendo, para a gente não entrar completamente perdido na história, tá? Eu vou falando aqui e vocês vão me ajudando, tá? Pode passar aí, Gui. Então, sobre a autoria do livro, tá? Ali, a autoria do livro. O título do livro é o nome do personagem principal, Jonas. O livro é anônimo e não há nenhuma outra indicação nas escrituras que identifique o autor. A fonte fundamental do livro foi provavelmente o próprio relato de Jonas após seu retorno de Nínive. Então, quem escreveu foi Jonas, tá? É o que a gente tem como base. Não tem uma outra alternativa, vamos dizer assim. E uma das coisas já que é interessante é que é um livro que conta os defeitos. Na verdade, ele é um dos livros proféticos. Depois a gente até pode explicar um pouco melhor o que seriam os livros proféticos. Ele é um livro profético que não fala exatamente sobre profecias. Na verdade, ele tem uma profecia, que são 5 palavras, tipo uma frase. É só isso que tem no livro de um dos profetas, né? Mas é um livro sobre um profeta, sobre a história da vida de um profeta. E é muito interessante que ele relata mais os defeitos do profeta do que as suas virtudes. Então ele coloca toda a glória para Deus e dá ênfase na misericórdia de Deus. Provavelmente nós, por causa do nosso orgulho, a gente tentaria, tipo, falar com outras palavras, não deixaria, eu pelo menos, né, não deixaria aquilo tão evidente assim que tu foi um boca aberta, ou que tu não entendeu o que Deus queria dizer e tal. Tu ia dar uma miguezeada ali, mas não é o que Jonas faz, tá? Vamos ver o próximo aqui. Um pouco da vida de Jonas. Bom, Jonas foi um profeta do norte do reino de Israel que viveu por volta do século 7 a.C. Ele é a figura central do livro de Jonas, no qual ele foi chamado por Deus para viajar até Nínive e alertar seus moradores do iminente castigo divino. Ô Gui, tu tem como pular para a parte que mostra todos os reis lá? Será que vai dar para ver? Aí, essa aqui, ó. Tá, vocês conseguem ver? Mais ou menos? Ó, na cabeça da imagem ali diz Reino Unido de Israel, tá? Para quem nunca viu a história de Israel, basicamente é o quê? A gente tem lá Adão, Eva, o dilúvio, né, Noé, tarará, 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 vem Abraão, Deus faz uma promessa para Abraão, vem Isaac, filho de Abraão, vem Jacó, não perde o fluxo, tá? Nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jacó tem o nome mudado para Israel, então já temos ali Israel, que é o Jacó, né? O Israel de Deus. A pessoa de Jacó simboliza um povo, que é o povo de Israel, tem o nome trocado. E Israel tem 12 tribos. Todo mundo sabe disso por causa que as nossas tribos dos Teams são 12 tribos, tá? E o José, José do Egito, que salva o povo da fome lá. O povo vai morar no Egito, tá? Então a gente tem uma história até o Gênesis já está contada, tá? Quando entra no Êxodo, entra a pessoa de Moisés, que é a pessoa que liberta o povo do Egito. Eu estou indo bem rápido aqui, tá? Libera o povo do Egito. O que acontece? Depois de José, a gente tem Josué, que é o sucessor de Moisés em liderar o povo. Daí, o que acontece? E nós já estamos no livro de Josué. A gente já fez Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, tá? Depois de Josué, não tem sucessor, tá? Deus levanta juízes. Aí, por isso, o nome do livro Juízes, tá? Juízes que julgam o povo e tal. Depois de Juízes vem 1 Samuel. 1 Samuel é quando o povo pede um rei, tá? Aí, lembrem da pessoa de Samuel. Samuel é um profeta. Então, a pessoa do profeta, ela tinha, no tempo lá, e até hoje, né? Ela tinha a capacidade de ver o futuro, de ver coisas ocultas que estavam escondidas, tipo, a pessoa do profeta Natan, agora lembrando aqui da história de Davi, conseguia ver coisas que tu não contava para ninguém, porque Deus dava a palavra pro profeta, tá?
Então, nós vamos ler um livro sobre um profeta, que é o profeta Jonas. Eu estou indo bem rápido aqui, se não deu para entender, a gente volta. O primeiro rei que o profeta Samuel nomeia é o rei Saul. Tá? Daí acontece aquela questão que o Saul faz uma coisa errada, lá, a questão dos sacrifícios. Deus troca Saul por Davi, que é o segundo rei lá. Eu não sabia, eu já tinha lido, né, mas eu não tinha reparado que o filho de Saul ficou governando o norte por 7 anos. O Davi governou 40 anos, 33 o completo, enquanto que ele estava governando 40 anos o sul, os 7 primeiros foi governado pelo filho de Saul no norte. Eu não tinha me ligado nesse detalhe. Mas segue embora, porque não é o que a gente quer falar aqui hoje. Depois, o Davi teve um filho que foi Salomão, tá? Salomão foi o terceiro rei. Todos os 3 primeiros governaram 40 anos, com aquele detalhe ali de que o filho de Saul governou o norte por quantos? 7 anos, tá? Beleza. Daí, o reino é dividido por causa que o filho de Salomão houve o conselho dos jovens lá, dos amigos dele, para acarcar no imposto. Quando o reino se divide, que daí é onde a gente está chegando em Jonas, tá? Tem o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte são 10 tribos e o reino do sul são 2 tribos. As duas do sul é Judá e Benjamim. Concordam? É isso, né? Eu tô lembrando aqui. Aí o que acontece? Tem uma Mas os caça... levitas, E os levitas. Não, os levitas... Fala aí eles pra mim. começam, os levitas, eles começam no norte, mas depois vão pro sul. Daí fica essas 3 tribos lá no sul, Judá. Tá, beleza. Tô por ti, não tem esse conhecimento aí. Olha Esse- só. Tá, olha só. O norte, o último rei do norte é Oséias. Por quê? Porque eles caem para a Síria. O norte cai para a Síria, tá? E o sul não cai para a Síria. Percebam ali que segue os reis. O último rei é o Zedequias e ele cai para a Babilônia, tá? Que é quando o templo é destruído. O templo fica no sul. O templo de Salomão é destruído naquele ataque ali. O último rei lá embaixo, Zedequias, tá? O profeta Jonas, ele tá ali onde tá a seta que o Gui fez. Jeroboão II. Toda essa volta foi para chegar nesse tempo, tá? Que não é o que a gente está acostumado a fazer no colégio. Os professores chegam, dão uma matéria, a gente nem sabe onde a gente está, o que está acontecendo, que ano que foi. A moral é saber assim, ó. A gente está no século 8 ou 7 antes de Cristo, tá? 800 ou 700 anos antes de Cristo é a história de Jonas, que é paralelo com o rei Jeroboão II. Por que é paralelo com o rei Jeroboão II? Porque lá em 2 Reis tem uma citação de Jonas, que é a única citação que tem de Jonas na Bíblia, fora o livro de Jonas, tá? Que fala que ele profetizou, é 2 Reis 14 e 23, que fala de Jonas, que Jonas profetizou a favor de Jeroboão, tá? E Jeroboão teve sucesso porque ele conseguiu expandir o reino, tá? Uma outra coisa, olha aí, que tá ali olha a observação do guia ali, ó. O norte, Oséias, né, o rei, caiu para a Síria em 772 e o sul, Zedequias, caiu para a Babilônia em 586, tá? Essas são as datas. Uma coisa interessante de saber é que na época os assírios eles estavam sofrendo ataque de tudo que é lado. Então eles estavam meio quebrantados, assim, sabe? Quando o cara tá, tipo que nem nós na pandemia. A gente não tá numa situação de tipo assim, não, eu sou o cara. A gente tá numa situação meio de, meu, a qualquer momento posso morrer, sei lá, pode acontecer alguma coisa comigo. A situação da Síria era essa, mas eles não deixavam de ser perversos, tá? Eles não deixavam de ser inimigos de Israel. A ideia também é dizer que a Síria vai conquistar o norte. Depois de alguns reis ali, ó, vai dar de 772 a queda 772, nós estamos falando de século... Então, menos de 100 anos eles vão cair para a Síria.
Então já tinha essa rivalidade, vamos dizer assim. Eles já eram inimigos de Israel, tá? Acho que agora a gente pode voltar lá, Gui. Não sei se ficou clara aquela imagem. Mais um? Tá. As datas, tá? As datas a gente já acabou falando. Uma vez que Jonas profetizou durante o reinado de Jeroboão II, 753, 782 a.C., Segunda Reis, está citado. O livro de Jonas foi escrito em algum momento entre a metade do século 8 e o final do século 3. Aquela data do final do século 3 é por causa de uma citação da NA ali, por isso que a gente colocou ali. Mas não dá muito para levar essa data, porque fica muito longe do que aconteceu. Então, provavelmente foi escrito lá no século 8, tá? Tipo assim, é só se Jonas não tivesse escrito, daí é porque como é estudo, aí eles colocam o que os caras chegam nas conclusões dos estudos, né? Mas é meio descartável, assim, aquele século 13 ali. Nenhum evidente convincente leva uma data mais precisa. Beleza, pode passar aqui. Tá, então os assuntos do livro, tá? O tema principal em Jonas é que a compaixão de Deus não tem limites e não está disponível somente para nós, mas também para eles, marinheiros pagãos e ninivitas. Isso fica claro a partir do desenrolar da história. A história de Jonas é ame os seus inimigos. Tá ligado? Sermão do Monte? A história de Jonas é ame os seus inimigos. O resumo da história de Jonas é ame os seus inimigos. E outro ênfase muito forte do livro de Jonas é que ele fala sobre nós, na pessoa de Jonas. Tipo assim, é uma história que tu fica assim, cara, mas eu faço isso. Nossa, mas eu faço isso também. E tá registrado como se fosse um diálogo teu com Deus, mas é a pessoa de Jonas, tá? E a gente vai ver também que o Jesus é o Jonas que deu certo. Jesus é o Jonas que deu certo. Por amar os seus inimigos, por cumprir todas as palavras de Deus, obedecer, nunca negar, sempre ser fiel. Ele é o Jonas que deu certo, vamos dizer assim. Tá, aqui é só... Tem aquela outra também do Jope, Tarsis e Nínive, né, Gui? Mas vamos ficar nessa aqui. Mas tem, né? Ó, ali tá escrito Assíria, tá? Em cima de onde está escrito Assíria tem Nínive. E embaixo tem Assur. A capital parece que é Assur. Até por causa do nome. Assíria, Assur, tá? Só que depois, quando um rei Senaqueribe, que é o cara que ameaça conquistar o sul, mas não consegue o Senaqueribe, o sul, o norte foi conquistado pela Síria, tá? O rei Oséias, lembra daquela imagem lá? A Assur era a capital, mas eu não sei, porque eu vi tantas referências que eu não sei dizer se é ou não, tá? Na época de Jonas, pode ser que a Nínive já estava se tornando a capital, por causa da força e por causa que ele recebe, a cidade recebe uma palavra de Deus chamada assim, ó, a grande cidade de Nínive. O próprio Deus chama a cidade grande, no sentido de importância, no sentido de número de pessoas, tá? Para Deus chamar uma cidade de grande é porque ela era grande de fato, tá? Então, o profeta Jonas, sendo ele do norte, por quê? Por causa que ele era contemporâneo do Jeroboão, e o Jeroboão é rei do norte, ele é convocado por Deus para ir para Nínive. Então, ele está ali em Israel, ali onde está, sei lá, em cima de... Vocês estão vendo, né? Judá, Israel, Síria. Ele está em Israel e Deus manda ir para Nínive. Só que o que ele faz? Ele vai a um porto chamado Jope, que está lá embaixo da palavra Samaria, e ele vai para Tarsis. A NA diz que Tarsis é um lugar desconhecido, mas eu estava futricando na internet e os caras têm mais ou menos a noção de onde é Tarsis. Eu não sei se eu vou pelo que está na internet ou se eu vou pelo que está na NA. Eu queria que o Gui mostrasse a imagem. Que tu mandou de detalhe É, aquela com os riscos. Eu acho que tá lá por último. Aqui, olha só. Só vocês terem noção do tamanho da desobediência. Aquele Tarsis ali, é a Espanha. Tipo assim, Portugal é o cantinho lá, porque as pessoas achavam que, em 1500, né, que o mundo acabava em Portugal. Portugal era o limite do mundo. Lembra que eles pensavam que a Terra tinha tipo um penhasco, assim?
Então, Portugal é o canto e Espanha é o lado de Portugal ali. Então, o Jonas queria fugir para Tarsis e Deus queria que ele fosse a Nínive, nos inimigos, né? Olha o tamanho da distância. Vamos voltar lá, Gui. Estão correndo quanto tempo aqui? Tá, agora é só a tabela. É isso, né, Gui? Acho que tem mais uns slides. É, agora só os mapas. Tá, beleza, volta lá então. O que que tem aqui, para quem tem NA, tá? Ah, isso daqui, ó, é uma tabelinha da NA que diz assim, ó, aonde que ficava cada um dos profetas, mais ou menos, tipo assim, ó, Isaías, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, todos os profetas ali, ó, tá vendo os nomes deles? Era de onde eles vieram. Jonas veio de Gat-Hefer, tá vendo ali, ó, Gat-Hefer, lá em cima na parte do norte, foi lá, é Jonas de Gat-Hefer, como se fosse Henrique de Canoas, Mateus de Porto Alegre. Beleza, dá pra compartilhar. O Gui manda depois. O Gat-Hefer é Jonas, tá? Só pra gente ter uma noção. Tipo assim, ó, Jerusalém ficava lá em Judá, ó, lá embaixo. Tá? Pode avançar, Gui. Isso daí é uma tabela que mostra os reis do norte e os reis do sul com as datas e com as referências bíblicas, tá? O nosso rei não tá nessa aqui. Essa aqui é Israel, Gui? É Israel, né? É Israel. Por causa que o norte é chamado de Israel e o sul é chamado de Judá, tá? O Jeroboão tá ali, ó, na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sétima linha de baixo para cima. Jeroboão, a segunda Reis 14, 23, que é onde tem a citação de Jonas. E o ano 781, né? Né, Gui? 781 antes de Cristo, né? 781, é isso, né? 781, 753, né? Beleza, pode avançar. Aí é só para dizer que tem também a do sul, a tabela do sul, o último rei sendo Zedequias, que caiu para a Babilônia, onde o primeiro templo foi destruído. E o segundo templo vai ser destruído quando? 70 da nossa era, pelos romanos, tá? O segundo templo, quem vai edificar lá é o pessoal lá do Neemias e do Esdras. Eles constroem as muralhas e o templo. Pode avançar, Gui. Acho que não tem mais nada, né? Tá, essa tabela também é legal da NA, a gente pode mandar a página depois. Olha que legal essa tabela. Deixa eu seguir. Ó, tem os anos na esquerda, tá? A contagem antes de Cristo ela é ao contrário do que a gente está acostumado, né? Por isso que ela dá uma bugada no nosso cérebro. Aí tem os reis. Eu até achei curioso, vamos dizer assim, não tinha parado para pensar, que depois que oh meu Deus, o Salomão ali, do Salomão até a divisão dos reinos, eu não tenho nenhum profeta aqui registrado. Eu até não cheguei a perguntar para os consultores, não sei se eu chamo o Mateus de Davi. O Mateus lembra de algum profeta que tenha vindo depois do filho lá de Salomão até aqui, ó, até o rei Uzias. Eu acho que não teve nenhum profeta assim grande. Com certeza deve ter tido alguma, porque Deus fala, né? Mas nenhum registrado na escritura. O próximo que tem ali, vamos dizer assim, tem lá, esqueci dos nomes dos caras lá, Eliseu, Elias, né? O próximo é no reinado de Uzias. Uzias é do sul, tá? E do norte tem o Jeroboão II. Então, Amós, Jonas, Oséias são os primeiros profetas. Eu não tinha essa informação muito clara na minha mente. Falando da escritura de novo, nós temos os 5 primeiros livros, o Pentateuco, nós temos os livros históricos ali, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis, Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, tá? Depois a gente tem os poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, tá? E depois a gente tem os profetas. Aí tem os profetas maiores e os profetas menores. Todos os profetas que têm maiores e menores estão aqui. E eles estão separados por cronologia
o nome deles e o rei do lado. O nome deles e o rei do lado. Alguns são do norte e outros são do sul. Beleza? Interessante essa imagem aqui. Eu acho que já foi tudo, né, Gui? Tá. Agora acabou. Tá, depois se tiver dúvida a gente fala. Algumas coisas Parar assim... de- Pode parar parar. Uhum. Algumas coisas que eu achei interessante, assim, do todo da história, tá? A questão principal para mim é... Você me fez... Ah, ele tá... o Zoom tá me dizendo que eu tenho coisa aberta por detrás e ele tá prejudicando o áudio. Agora já foi, né? Algumas coisas interessantes, tá? O Jonas parece não estar meio afim de... Tipo assim, a cidade demora 3 dias para evangelizar. São 120 mil pessoas. Ele passa correndo em um dia falando 5 palavras. Tipo assim, sabe? E dá certo, por causa que vocês vão ver que a cidade se converte. E daí a gente fica pensando assim... Vocês estão sentindo esse barulho? A gente fica cheio de o sermão, né? A gente se preocupa com o sermão, em pregar certinho e estudar e tal. Mas quando Deus quer fazer, não interessa, meu. Tipo, se tu quer, se tu não quer, se tu vai ser eloquente ou se tu não vai ser eloquente, entendeu? Se Deus tem uma coisa, sei lá, pro Gui ou pro João Paulo, não interessa muito o jeito que vai ser falado lá em cima, mas sim o Deus que opera por meio daquilo que está sendo falado, entendeu? Isso é muito interessante. O contraste com Jeremias, porque Jeremias pregou e ninguém se converteu, entendeu? E Jonas, tipo, pregou 5 palavras e todo mundo se converteu, mano. Tipo, as pessoas falam, até os bichos se converteram, até os animais se converteram, porque os animais meio que ficaram em jejum, sabe? É muito engraçado essa parte. O que mais? Eu tenho umas anotações aqui. A questão do peso de Deus falar assim, que a gente lembra do Senhor Jesus, né? Os passarinhos vocês não têm mais valor que os passarinhos? O Jesus fala isso, né? Vocês não têm mais valor que os passarinhos? Aqui aquela cidade não tem mais valor que essa planta? Tipo, Deus faz uma questão de tipo dizer assim, tudo tem valor, mas vocês são o que mais tem valor para mim. Tudo é importante, mas vocês são mais importantes. E é muito, muito interessante pensar nisso. Tipo assim, ainda mais na geração que a gente vive, né? Cachorro é gente, entendeu? Não é gente. Tem importância, é óbvio. É óbvio que tem importância. Mas em comparação, vocês são muito mais valiosos que aquilo. Ou, lembrando das palavras de Paulo, né? Ele não está preocupado com o boi. Ele está preocupado em nos ensinar através de um princípio usando a palavra boi, usando o animal boi, para fazer a gente pensar, né? Eu acho que do grosso... as pessoas que querem atacar o livro de Jonas, porque tem, né? Tipo, a pessoa foi engolida por um peixe. Tipo, não, né? Uma planta surge de um dia e desaparece em outra. Tipo, é coisas que provocam o nosso intelecto, né? Tipo assim, o nosso raciocínio. O Senhor Jesus falou do livro de Jonas. Mateus 12, 40. Se o Senhor Jesus falou do livro de Jonas, e ele falou 3 dias, ele passou... Tipo assim, não sei se ele falou exatamente na barriga de um peixe. Eu até vou ler de novo aqui. Mas ele falou assim, ó, que semelhante a Jonas, eu vou ficar 3 dias morto e vou ressuscitar. Tipo, acabou, meu. Não tem como discutir com o livro de Jonas. Se o Senhor Jesus falou, ele é a verdade. Acabou a discussão. Se ele tá errado, tá tudo errado. Entendeu? Se ele tá errado, tá tudo errado. Não esqueçam isso. Então a gente tem confiança em ler um livro que saiu da boca de Jesus, entendeu? Jesus citou, vamos ler. Não tem conversa. Ó, Mateus 12, 40. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, deu, acabou? Assim, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Que foi o que a gente leu em